José Genuíno, muito bem chegado. Tudo bem? Tudo bem, Mauro? Eu estava acompanhando o debate aí, muito interessante. Eu acho que nós estamos vivendo um momento esplêndido, virtuoso, muito desafiante no Brasil. De fato, de fato. Não, e essa coisa maravilhosa, né, Genuíno? Marina de volta e essa inserção do Lula. É uma característica interessante do Lula, sabe, Genuíno? Nossa, que você tem praticamente a mesma idade, Lula, você é igual, vocês dois têm uma característica interessante. Existe um senso comum de que as pessoas mais velhas vão se enrijecendo, que vão se fechando à mudança, que vão ficando até ranzinzas, né? E o que a gente vê contigo e com Lula é a mudança desse paradigma, né? O paradigma de que, na verdade, quanto mais velho você fica, mais aberto à mudança você está, né? Mais possibilidade de incorporar ao que o mundo traz de novo, né? Acho que é uma característica tua e do Lula. Claro, Mauro, porque é o que eu chamo a juventude acumulada. E nós temos que abrir a cabeça para as novas exigências da luta política. Nós estamos vivendo um mundo em ebulição. Por exemplo, você pega a questão ambiental, a questão da guerra, a questão da saúde, a questão social, são temas hoje que são tratados e devem ser tratados mundialmente, porque não adianta proteger o vírus nos países ricos se não protege contra o vírus nos países pobres. Não adianta não ter política de transição ecológica, energética para os países ricos e as regiões. E não adianta ter construções fortificadas, aí vem um desastre ambiental, desastre climático, e aí arrebenta tudo. Isso acontece, por exemplo, na área social, a cada 3 segundos morre uma pessoa com fome no mundo. Então, a temática mundial está colocando para nós novas exigências. E aqui no Brasil, por exemplo, nós estamos discutindo uma transição que ela é singular na nossa história. Não é uma transição normal. Por quê? Porque nós tivemos um governo de guerra, um governo de destruição, um governo de negacionismo, um governo de autoritarismo. Então, é uma transição complexa, muito complexa, porque ela bota na pauta a questão da igualdade social materializada na PEC do Bolsa Família. Coloca na pauta a questão dos riscos de tumultos, dos riscos de provocações, de arruaças com os setores da segurança pública e da Força Armada. A transição coloca em debate a natureza, a maneira de funcionar do parlamento. O orçamento secreto não dá para se pensar numa governabilidade transparente, uma governabilidade que a política navegue sem preconceito, sem violência. Então, nós estamos vivendo uma fase muito desafiante e a transição, Mário, essa transição não é qualquer transição. É uma transição diante de um governo de destruição. Como você tinha uma destruição em tudo, no meio ambiente, nas vacinas, na questão da educação, na questão da segurança pública com as armas, na questão da tutela militar, que está aí querendo sobreviver diante do novo governo. Tudo vem à tona. Na verdade, a transição já está sinalizando pontos importantes do programa de reconstrução e transformação do país. E para a gente encarar isso, nós temos que ampliar a visão. Não basta só a gente imaginar a democracia representativa nos termos tradicionais. Nós temos que envolver e discutir com a sociedade, com os movimentos, com a intelectualidade, com a academia, com a inteligência que produz políticas públicas. Então, é uma situação inédita na história do Brasil, e eu espero que a gente dê conta do recado, porque nós estamos numa encruzilhada. O velho patriarcalismo, o velho racismo estrutural, o velho machismo, o velho autoritarismo não quer abrir mão. O saudosista da força, da violência, do bem contra o mal, do amigo e inimigo, não quer abrir mão. Vocês estão vendo aí, o ministro Nardes do TCU, o presidente de um partido que tem a maior bancada no Congresso, famoso Valdemar da Costa Neto. Você vê o pronunciamento de comandantes militares se colocando contra os demais poderes. Quer dizer, é uma situação conturbada.
E nós não podemos ter medo da conturbação. Por isso que eu digo, nós vamos viver um período de conflitos, de confrontações, de intensos debates. Nós não podemos ter medo disso. Nós temos que vivê-los de maneira intensa, porque a sociedade humana, e particularmente a sociedade brasileira, ela não vai se transformar sem purgar, sem explodir alguns tumores que acumularam ao longo da nossa história. Esse tumor do racismo, esse tumor do machismo, esse tumor do preconceito em relação à pobreza. Isso tem que estourar, né, Mauro? E eu acho que nós estamos nesse processo muito rico. E não tem volta, viu, Mauro? São as placas que estão se mexendo no fundo da sociedade. Agora, há uma questão, sob certo ponto de vista, não sei se você concorda, Germano, me parece que a transição agora está sendo mais dura e complexa do que foi a transição da ditadura para a volta da democracia. Claro que sim. Você tem razão. Porque a transição da ditadura para a democracia, Mauro, foi uma transição que teve um grande movimento de massa anterior, que foi a campanha das diretas. Teve uma grande campanha pela anistia. E teve um grande movimento em torno da crise social, porque a transição teve como pano de fundo uma crise econômica e social. É tanto que ela foi antecipada pelos decretos salariais que se votavam do ministro da Fazenda, Delfim Neto. Pois bem... E um declínio lento, né? A gente pegou o regime num declínio lento já lá embaixo, né? Agora, claro. A diferença é que a transição da ditadura para a democracia, ela foi pactuada sem uma ruptura. Diferentemente da Argentina, é só lembrar o filme Argentina 1985, diferente do Chile, do Uruguai. Aqui, tanto na lei da anistia como na Constituinte, se manteve a impunidade e a tutela militar. E esse passado não passou, ele ficou recalcado e ele volta à tona com a campanha do inominável e a eleição dele. Por isso que todo o alto comando do Exército participou da campanha dele. E entrou no governo. Nós temos hoje um Estado militarizado e um governo militarizado. E temos que desmilitarizar. E a tutela militar, ela se expressou de maneira radical. Inclusive agora, com essa nota dos 3 comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. E esses pronunciamentos, essas manifestações em frente aos quartéis, porque a ditadura, ela vinha de um processo de desgaste do ponto de vista dos valores da democracia. A intervenção das Forças Armadas no governo do inominável mobilizou parcela da sociedade, porque a extrema-direita hoje tem base social. Os desesperados, setores da classe média e setores do grande capital apoiam eles. É só ver os caminhoneiros, as manifestações e tal. Então, essa é uma diferença importante que a gente tem que destacar. Por isso, Mauro, que o desafio nosso é diferente da nova República e da própria experiência do Lula e Dilma. Nós temos que fazer uma governabilidade que mobilize a sociedade, que mobilize as ruas. Por isso que é palácio e rua, é Lula lá e aqui na rua. Se a gente não combinar isso, nós vamos ter dificuldade para fazer o que eu chamo de confrontação democrática, de enfrentamento democrático, porque a crise, ela impõe essa necessidade, porque a crise mexe com todos e com tudo. E é uma novidade em relação à transição da ditadura para a democracia. Por quê? Porque se radicalizou tudo. Radicalizou o feminismo, radicalizou o machismo, radicalizou o racismo, radicalizou a miséria, radicalizou a arma, radicalizou a defesa da tortura, radicalizou a defesa da violência pura e simples, da arrogância e do preconceito. Tudo isso se exacerbou. É como se o Brasil de 300 anos de escravidão, o Brasil patriarcal machista, o Brasil do racismo estrutural, ele que estava no porão, abrir a porta do porão e ele diz, eu estou aqui e tem um presidente que me representa, que é o inominável. Essa é que é a questão nova que nós estamos vivendo hoje. Eu queria te colocar, porque assim, nós estamos tendo vários tipos de eventos. Esse fim de semana foi cheio disso, né? Incêndios e tiros nos bloqueios, essas manifestações nos quartéis, o Nardes, o
presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, mas do ponto de vista, me parece que institucional, o mais grave veio lá do Ceará, que é, mais uma vez, a questão militar. Nós tivemos pela primeira vez um pronunciamento de um general da ativa, comandante de tropa, que é o general André Ailão, jovem, por sinal, 56 anos de idade, é o comandante da 10ª Região Militar. E o que me pareceu, do ponto de vista institucional, muito grave, além dele dizer que vai proteger, que a missão dele é proteger quem está se manifestando na porta lá da 10ª Região Militar, etc., ele faz uma formulação ali, Janino, que assim, doeu no ouvido, que ele diz o seguinte: nós vamos proteger mesmo que outros poderes, vamos proteger os manifestantes, mesmo que outros poderes digam o contrário. Me chamou a atenção isso, porque o sujeito acha que ele é um poder. Ele está achando que as Forças Armadas e que o Exército é um poder da República. E aí ele se coloca em pé de igualdade, por exemplo, com o Supremo, né? Você tem toda a razão, mas vamos situar essa questão, Mauro. Primeiro, teve a nota dos comandantes militares que, desde 88, na crise da Constituinte, não tinha nota de comandantes militares. Não me tinha dado conta disso. A nota do governo, a nota durante o governo Bolsonaro foi com o ministro da Defesa. Agora é uma nota dos comandantes, tentando resgatar a ideia do poder moderador, a ideia do artigo 142. O que está no fundo teórico e político dessa questão? É que as Forças Armadas são instituições acima das demais instituições. Segundo, não se subordinam à soberania do poder civil oriundo do voto popular e se relacionam de maneira autônoma em relação aos demais poderes. Quando o Inominável incentivou as críticas ao Supremo, as críticas aos partidos de esquerda, foi exatamente fazendo um coro com essa concepção da guerra interna, da guerra revolucionária. A nota desse militar, do Ailão, ela é grave porque é um general de divisão que comanda uma região militar, se colocando com um pronunciamento militar. Aliás, um pronunciamento, ele tem que ser punido pelo comandante-chefe do Nordeste. Agora, aí, qual é a questão que se coloca para a transição e para o governo que foi eleito? Primeiro, é inegociável o princípio da soberania popular acima do aparato militar. 2, tem que ter um ministro da Defesa com autoridade política para comandar as Forças Armadas. 3, nós, ao escolher os comandantes, temos que deixar claro que eles dirigem as suas respectivas forças subordinados ao princípio democrático do poder civil. Nós não podemos negociar essa autonomia relativa ou essa tutela relativa. Esse problema, Mauro, foi sempre contemporizado desde a República de 91, passando por 34, passando por 46, passando por 37, passando, inclusive, por 88, na Constituição de 88. Então, essa questão está madura para ser resolvida. Eu acho que nós temos, inclusive, que colocar que é necessário que as Forças Armadas tenham uma postura de prestação de conta à sociedade. Nós não podemos aceitar essa quantidade de militares exercendo cargos. Quem for da reserva, vai para a reserva. Quem for ativa, vai para os quartéis. E aí nós temos que abrir um debate com eles e com a sociedade sobre política de defesa. Isso não tem nada a ver com a defesa nacional. Caminhoneiros, manifestantes de quartéis, não tem nada a ver. Eu vou dar um exemplo, Mauro. A empresa Avibras está praticamente fechando-se no Vale do Paraíba, que é uma empresa estratégica para a produção de míssil e foguete. E na guerra moderna, a partir das lições da Ucrânia e Rússia, é míssil, drones, e aqui se discutindo caminhoneiro em frente aos quartéis. Isso é uma vergonha. Não tem nada a ver com defesa, não tem nada. Por exemplo, a defesa nacional é a integração sul-americana, a Unasul, é a cooperação para dentro e a dissuasão para fora. A defesa nacional é a reformulação, a modernização do aparato militar, da organização militar, e não essa estrutura militar que está ultrapassada e sucateada. E a defesa nacional, Mauro, o mais grave é acesso à tecnologia sensível. Como é que você vai lá em defesa nacional se não enfrenta a guerra cibernética?
se não tem um controle do espaço aéreo, se não tem pesquisa no fundo dos oceanos. Portanto, nós temos que fazer mudanças relativamente profundas nessa questão da defesa nacional. Esses fatos estão mostrando o grau de degradação, o grau de visão policialesca, de cuidar da ordem interna, considerar o povo inimigo, considerar a esquerda inimiga, considerar o bem contra o mal. Essa visão binária, Mauro, que o general Ailão coloca, o bem contra o mal, e para defender o bem, na concepção dele, enfrenta qualquer poder. Quem é que deu essa delegação para o poder militar? Sim. Quem é que deu essa legitimidade para o poder militar interpretar o que é o bem? Isso é o princípio fundante das ditaduras e, para não dizer, em outras palavras, do protofascismo. Qual era a tese do Carl Schmitt da Alemanha? O poder executivo se auto-otorga com a função de dizer o que é correto e o que é errado. Uhum. Então, isso é um autoritarismo entranhado no artigo 142 que tem que ser discutido. E esse debate tem que acontecer. Nós contemporizamos muito na Constituinte, contemporizamos na transição da nova República, contemporizamos no governo Lula e Dilma, e agora tem que ser enfrentado. Por exemplo, a Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade não se trata de punir, de cadeia, se trata de reparação e da memória. A memória e a reparação é fundamental. As Forças Armadas não pode ser essa casta protegida que usa o orçamento, a previdência, os benefícios e se autoprotege. As Forças Armadas têm que estar vinculadas com a academia civil, com as universidades, com a integração entre militar e civil, e não essa casta de privilegiados como se fossem os protetores do patriotismo. Quer dizer, a própria ideologização do conceito de nação, Mário, é um equívoco. A nação, para eles, é a interpretação que eles dão. Nação é uma comunhão de destinos. Nação é um caminho que todos pactuam num determinado momento, num determinado país. Então, não existe o monopólio do patriotismo, monopólio da bandeira, monopólio dos símbolos, não pode ser de um partido, de um governo. Isso é de todos, é do povo, é do índio, é do negro, é da negra, é do branco, é do rico, é do pobre, é da esquerda, é da direita, é de todos. Nós temos que ter essa visão pluralista. Lamentavelmente, nós vamos ter que enfrentar esse problema como uma tarefa essencial a partir da transição. E aí, Genuíno, você fala de um processo, vamos dizer assim, amplo de debate, discussão, que acho que envolve o Congresso, as instâncias da sociedade, mas uma pessoa que terá um papel fundamental como um catalisador e, ao mesmo tempo, como um disciplinador das Forças Armadas é o futuro ministro da Defesa, né? Vai ser um papel-chave ali. Né? Claro, porque militares, quando não são orientados, eles orientam. Militar gosta de comandar. Quando você não comanda ele, eles comandam os outros. Portanto, isso vale para qualquer situação. Portanto, tem que ter uma autoridade política capaz de mandar. Se botar uma pessoa que não manda, eles vão mandar. E eles gostam muito de uma figura branda, que eles cantem o hino nacional, prestam continência e eles fazem o que bem entendem. Isso é um erro. O presidente da República é o comandante supremo, o ministro da Defesa é o comandante político. E o aparato militar, os três comandantes, os estados maiores, são subordinados ao poder civil que emana da soberania popular. O que está em jogo nessa questão, Mauro, é o seguinte: a soberania popular que legitima o poder pela nossa Constituição, porque o poder emana do povo, direto ou indiretamente, vai dirigir, vai comandar, ou os militares é que vão comandar? Quando eles instrumentalizaram a candidatura do inominável, desde a AMAN, passando pelos Twitter do Vilas Boas, passando pelos generais que ocuparam a assessoria do STF, passando pela quantidade de generais no governo, era a ideia o seguinte: nós recuperamos o comando do país através da eleição do inominável. É isso. O inominável foi o cavalo em que eles montaram. E eles não querem perder posição.
Então, tem alguns que estão querendo marcar a posição para manter a tutela, e tem outros que são aventureiros, nós vamos ter que saber como conduzir. Eu acho que essa é uma das questões mais delicadas do processo de transição. Perfeito. O Lula postou agora há pouquinho, Genuíno, no Twitter dele, agora coisa de 1 hora atrás, 1 hora atrás, ele dizendo isso. O Brasil estava há 4 anos isolado do mundo. E não foi o mundo que isolou o nosso país, foi o Brasil que se isolou. Estou feliz com as viagens e conversas que tivemos na última semana, porque nosso país retomou a sua habitual atitude democrática, conviver com o mundo. Bom dia, agora às 8 da manhã, Lula, que está se recuperando da cirurgia, mas está indo para Brasília já hoje à noite. Essa é uma questão interessante, Genuíno, porque é da tradição da política essa ideia de que o presidente da República toma posse no auge do seu poder. Então, a hora de fazer grandes mudanças é o começo de governo. Mas me parece que tem uma tendência de leitura da direita liberal, conservadora e mesmo de segmentos da esquerda, de entender que Lula vai chegar frágil e que ele vai ter que conquistar poder ao longo do governo. Acho que esse tweet do Lula é meio dizendo o seguinte, nada disso, não, estou chegando poderoso, né? Claro, o presidente da República é chefe de Estado e chefe de governo. E o que o Lula está fazendo é o exercício da diplomacia presidencialista. A ida dele antes da campanha eleitoral à Europa e agora à COP27. E olha bem, Mauro, se nós queremos uma nova ordem internacional com base nos princípios dos direitos humanos, da paz, da autodeterminação e com base nos princípios democráticos, em nome da paz, da transição ecológica e ambiental, em nome de uma ordem social justa e de uma ordem democrática, o Brasil tem que, primeiro, a primeira lição de casa é o predomínio do poder político das instituições. 2, integração sul-americana, porque a geopolítica do mundo ela começa a caminhar quando os vizinhos se aglutinam numa visão de cooperação entre si e dissuasão para fora. E o Brasil tem, no continente sul-americano, um grande potencial em matéria-prima, água doce, proteína animal e vegetal e petróleo. E nós podemos desenvolver um projeto para a Amazônia com todos os países que integram a Amazônia, como um projeto plurinacional, em que a Amazônia nós não negociamos a soberania da Amazônia é dos países que integram a Amazônia. Nós negociamos a Amazônia como patrimônio para o bem-estar da humanidade. E aí eu acho que esse protagonismo, Mauro, vai exigir do Brasil uma política externa pluralista, com a Europa, com os Estados Unidos, com a China, com a Índia, com a Rússia, com a Ásia, com a África, e o Brasil tem um potencial muito grande. Agora, hoje a política externa tem muito a ver com a política interna. Essa política interna, em relação aos recursos naturais, em relação à cultura, em relação à questão social, em relação ao valor das liberdades e dos direitos, é um elemento central para o protagonismo de um país. Então, isso é muito importante, e o Lula está dando essa importância. Por isso que é inaceitável essas declarações de um ministro do TCU, incentivando o golpe, do presidente de um partido, como o Valdemar da Costa Neto, de uma autoridade militar. Isso não pode existir no Brasil. Nós temos que combater politicamente e legalmente. Nós temos que separar bem o que é liberdade de opinião e o que é crime político, crime do ponto de vista de afronta aos direitos e às liberdades. Eu acho que nós estamos nessa travessia, Mauro. Por quê? Nós tivemos 4 anos de destruição, tudo foi destruído. Política externa, política interna, Amazônia, cultura, vacina, direitos sociais, CLT, sindicato, universidade, tudo. Então, nós temos que fazer uma reconstrução. Toda reconstrução, ela é também uma transformação. E eu acho que esse é o dilema que a gente está vivendo. Algumas tutelas nós temos que enfrentar. Por exemplo, a tutela do teto de gasto não pode ficar acima do Bolsa Família. A tutela militar não pode ficar acima do poder civil que emana da soberania do voto popular. A PGR não pode ser a engavetadora geral da República ou a Polícia Nacional do país.
A questão da Polícia Federal não pode ser politizada. Quem prende não investiga, quem investiga não julga, que foi a bagunça que a Lava Jato produziu a partir da teoria do domínio do fato do mensalão. Então, são mudanças importantes, porque, olha bem, a ordem internacional sob a hegemonia no Ocidente dos Estados Unidos continua com a ideia de uma ordem unipolar, de uma ordem com base num conceito ultrapassado de guerra, ou é contra a corrupção, ou é contra o terrorismo, ou é contra as drogas, e querendo manietar os países na sua autonomia nacional. Então, nós vamos ter que trabalhar muito bem com essa questão, e eu acho que o Lula será um presidencialista na política externa. E eu acho que ele gosta de fazer isso. Eu acho, Mauro, que tem 3 áreas-chave do governo. Opa, quais são? Política externa, o Lula tem que ter uma assessoria especial. Defesa nacional tem que ter uma assessoria especial. Segurança pública e justiça. E eu defendo que se separe a justiça da segurança pública. Segurança... Por quê? Por quê? Uhum. Mauro, primeiro, a segurança pública tem que ter um ministro. Primeiro, porque nós temos que criar o Sistema Único de Segurança Pública, SUSP. O que é o SUSP? É a Polícia Municipal, Estadual e Nacional. Segundo, nós temos que conceituar a segurança pública, que não é guerra. Segurança pública é prevenção, é inteligência, é emprego e é investigação. Nós temos que enfrentar esse problema dos clubes de tiro. A facilidade com que o trânsito de armas se verifica no país. Nós temos que ter maior fiscalização sobre isso. Arma de determinado calibre pode existir, de outro calibre não pode. F-47, fuzil 47, não dá, né, Mauro? Mas é. Isso é absurdo. Então, nós vamos ter que enfrentar as milícias. Essa milícia, essa organização territorial das milícias. Para isso, nós temos que ter um sistema de segurança único, como é o SUS. Para você organizar esse sistema, tem que ter uma autoridade civil, que é o ministro da Segurança Pública. Porque eu acrescento mais um elemento. O ministro da Justiça, ele cuida de uma agenda complexa, que é a relação com o Poder Judiciário, a questão, por exemplo, das áreas dos direitos humanos, a questão da própria da Secretaria de Justiça, e ele trata de uma função jurídica do Estado. Ele não pode se misturar com a segurança pública. Ou ele não vai fazer bem uma, nem vai fazer bem a outra. Então, eu acho que tem que separar. Eu defendo que se crie um sistema único de segurança pública, para fazer a parceria com os governadores, com os prefeitos, onde tiver guarda municipal. E o que você unifica, Mauro? O banco de dados e as operações. Tirar a GLO da segurança pública. Garantia de lei e de ordem, que é o que está no 142 do Exército, tem que sair, no meu modo de entender, não pode ser usado a garantia da lei e da ordem, porque a segurança pública tem que ser desmilitarizada. Perfeito. Quando eu digo desmilitarizada, não é acabar com a PM, nem com a polícia. Desmilitarizada é a concepção de segurança pública que não pode tratar com a ideia de inimigo. Tá certo? Então, eu acho que, para isso, nós vamos ter que fazer um redesenho da segurança pública no Brasil, que é um problema grave, porque a mortandade atinge a juventude negra e pobre, as grandes comunidades são profundamente atingidas, você hoje tem um sistema penitenciário com muita gente cumprindo pena sem julgamento, tem que fazer mutirão nos presídios para separar o que é preso periculoso e não periculoso. Portanto, nós temos que fazer uma verdadeira desintoxicação na área da segurança pública. E é interessante que o que você está trazendo é uma dimensão não apenas de ações políticas e operações, mas uma dimensão cultural. Nós estamos imersos em uma guerra cultural na sociedade. E me chama a atenção que quando esse desenho que você faz da segurança pública, Genuíno, me remete imediatamente a uma repercussão direta na questão militar também. Você vai desarmando também essa lógica militar de intervenção na sociedade, né? Na medida que você vai desmilitarizando a formação das PMs, você também vai colocando a função militar no seu devido lugar, que é a defesa. Porque, Mauro, segurança pública é força.
Força não é morte. Força é contenção. Força é prevenção. Força é impedimento. Defesa militar é, no limite, o monopólio da violência. No limite, quando você tem conflito para dificultar adversário, como você tem conflito entre estados, quando você tem área descontrolada. Essa mistura no Brasil, que vem da ditadura militar, e a Constituinte não enfrentou isso, que é o artigo 144, porque diz, no artigo 6º, parágrafo 6º, que as polícias são força auxiliar e reserva do Exército. Isso é uma concepção equivocada. O que é, Mauro, garantia da lei e da ordem? O que é lei e ordem? É tudo. E se você bota os militares para garantir a lei e ordem, o que eles precisam? Gás pimenta, baioneta, tanque, cacetete e revólver e fuzil. Agora, defesa nacional, Mauro, é guerra cibernética, são drones, é míssil, é foguete, está aí a Ucrânia para mostrar. É pesquisa no fundo dos oceanos. O que estão fazendo com as Forças Armadas é uma degradação da missão das Forças Armadas de defesa do país. As Forças Armadas não defendem o país. O país está vulnerável, Mauro. Porque eles estão cuidando do Ministério da Saúde, do IBAMA, do INCRA, da Amazônia pela pior maneira. E cuidando, Mauro, de tutela, cuidando de urna eletrônica, cuidando dos quartéis. Ô, Mauro, você se lembra, desde a época da ditadura, os quartéis eram considerados área de segurança nacional. Se você passasse uma velocidade acima do permitido, podia levar tiro? Aliás, sim, metralhavam, né? Metralhavam. Agora virou um palco para manifestações próprio-fascistas. Onde é que isso tem que acabar? E nós temos que pôr um fim nisso aí. Isso não tem nada a ver com defesa. Aí eu acho que o novo ministro tem que abrir uma agenda de defesa nacional. Eu acho que o importante hoje é a tecnologia, não é o número de membros das Forças Armadas. O importante é a tecnologia sensível. O importante é o programa do ciclo do combustível nuclear. Não é para produzir a bomba, é para produzir a energia, é para produzir a medicina nuclear, a produzir conhecimento. Defesa é conhecimento, defesa é dissuasão, defesa é pronto emprego. Isso que está acontecendo, no meu modo de entender, é inaceitável. Agora, eu acho que essa área nós vamos ter que enfrentar esse debate. A esquerda não pode ficar na defensiva, seja na discussão da segurança pública. Nós queremos uma segurança pública eficaz, segurança pública que proteja a população, não é impunidade. E segurança pública significa incorporar os direitos humanos. A segurança pública tem que ser transversal com política de saúde, de educação, de esporte e de lazer. Segurança pública é uma política de Estado que desenvolve de maneira horizontal. E aí nós vamos discutir o sistema de segurança pública, que no governo Lula falava no PRONASSE, que é Programa Nacional de Segurança Pública, que se vincula com outras áreas. Porque você ocupa uma comunidade e não tem quadra de esporte, não tem posto de saúde, não tem escola, para que o ocupa vai ficar lá direto? Então, esse é o problema. Nós temos que dizer, temos uma concepção de segurança pública que queremos executar para proteger a população. A população tem o direito à proteção. Nós não podemos aceitar que o cara que compra um celular, o celular seja roubado. Não dá. Aí ele vai apelar para quem? Para o autoritarismo, para a morte, para prisão, pena de morte e o diabo a quatro. É isso, porque ele fica no desespero. Aí ele fica à mercê desses programas de televisão que faz o espetáculo da violência. Eu não vou citar nome para não proteger, para não promovê-los. É isso aí. O Manuel Messias Nunes da Silva diz: perfeito argumento genuíno, parabéns. Parabéns, é isso aí. Grande genuíno. E aí já tem gente querendo empurrar você para ministro. O Denilson, grande amigo aqui, diz: infelizmente o governo não vai. Precisamos de alguém como você na defesa, mas colocar panos quentes e conciliar acordos, deixar as benesses do generalato. Tem alguma chance de você virar ministro da defesa, genuíno? Ô, Mauro, eu sou um militante de causas, quero contribuir muito com o governo do presidente Lula, tenho uma grande confiança nele e vou trabalhar, mas fora do poder, fora de cargos, fora da institucionalidade. Eu quero ser um militante
que pode contribuir em fazer política sem cargos. Eu quero provar que eu posso fazer política sem nenhum cargo, sem nenhum adereço. Nesse momento, essa é a minha escolha diante de toda uma experiência que eu vivi. Eu valorizo muito os companheiros e companheiras que exercem cargo, que vão exercer cargo, não é brincadeira governar esse Estado do jeito que ele está. Eu quero contribuir mas na sociedade, junto aos movimentos, junto à militância de base, junto ao PT. É a minha escolha, é a minha opção. Perfeito. José Genuíno, figura-chave, fundamental para pensar o governo e o país. Obrigado, Genuíno. Boa semana para você. Até terça Mauro, que vem. muito obrigado, eu agradeço muito. Eu tenho, inclusive, recebido muitas referências positivas das nossas entrevistas, porque o pessoal comenta comigo, eu digo, não, é porque o Mauro é um grande entrevistador. Você sabe que eu tenho 3 entrevistas que eu guardo na minha memória. A tua, que é a tua, a do Benek na Playboy, a tua na Folha de São Paulo, e essa agora da Piauí com o Luiz de Massa. Eu super, de fato, recomendo essa entrevista. Essa do Genuíno comigo, gente, 91, imagina, faz um tempinho, né? Faz, de fato, um tempinho. Deixa eu me ver aqui, peraí. Deixa eu colocar na tela. Ah, tá aqui. Essa entrevista é realmente sensacional tua, na Piauí, tá aqui. Quero ser um rebelde. Linda entrevista do Genuíno, tá? Com o Luiz de Masa. Foto também muito bonita, essa foto sua. Então é isso aí. Na série Vultos da República, que é o que de fato Genuíno é um vulto da República. A entrevista fresquinha, saiu agora em novembro de 2022. A entrevista que nós fizemos foi lá em 91, na Folha de São Paulo, virou até um livro. Repensando o Socialismo, José Genuíno, pela afinada editora brasilense, do Caio Graco. Realmente foi muito legal, muito marcante aquela entrevista. Acho que vale a pena até olhar a de 91, a de agora, para ver que trajetória bonita feita pelo Genuíno. Obrigado, Zé. Muito obrigado, Mauro. Um grande abraço. Boa semana. Boa semana para você também.